Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Verdade ou ficção? A primeira pergunta é: os personagens bíblicos envolvidos no Êxodo, será que realmente existiram? Vamos olhar alguns documentários e evidências arqueológicas. Abraão teve um filho chamado Isaque. Jacó, filho de Isaque, cavou um poço próximo a Sichar, onde Jesus falou a uma mulher de Samaria 1000 anos antes. Beduínos e judeus locais chamam este de Poço de Jacó. Esta foto foi tirada em 1884 depois de Cristo. Ele existe até hoje, dentro de um complexo de paredes de um mosteiro ortodoxo grego. Esta foto é do túmulo de Raquel, tirado em 1880. Jacó casou-se com Raquel. Entre outros filhos, ele teve Levi e José. Levi teve a Coate e este teve Amrão. Esta é a foto do túmulo de José na Palestina, tirada em 1865. José, o filho favorito de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, mas ele veio a ser o vice-faraó. Depois de 400 anos, Moisés levou consigo os ossos de José, cumprindo uma promessa feita a ele pelos israelitas. Êxodo 13:19. Este é o túmulo de Amrão, o pai de Moisés. Moisés deve ter amado muito seu pai, não é? Este é o mais longo túmulo do mundo. Em Êxodo 6:20 diz: Amrão tomou por mulher sua tia Joquebede, e ela deu à luz a Arão e Moisés. A vida de Amrão foi de 137 anos. Arão, irmão de Moisés, foi quem ajudou a conduzir 2,3 milhões de pessoas para fora do Egito. Da montanha que cerca a grande taça de pedra, nenhuma é mais comandada do que Jabal Haron, ou Montanha de Arão, ou Monte Or na Bíblia. Com 1.350 metros acima do nível do mar, é o mais alto pico da área, e é um local sagrado para as pessoas do lugar, porque eles acreditam que ali morreu e foi enterrado o irmão de Moisés. Em Números 20:28 diz: Moisés despiu Arão de suas vestes e colocou-as em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Agora vejamos a geografia do Mar Vermelho. Terra de Gósen, no Golfo de Acabá. Eles partiram de Gósen, através de Sucote, através desta ravina, até enfim chegarem na Praia de Nuweiba. Esta foto de satélite mostra a ravina que conduzia para a única saída, que daria na Praia de Nuweiba, localizada no Egito. Chegando à Praia de Nuweiba, fotos. Vista lateral da Praia de Nuweiba. Praia de Nuweiba, no Golfo de Acabá, por onde eles presumidamente atravessaram. Grande e bonita para 2 milhões de pessoas, não é? Eu fico sempre maravilhado como uma coluna de fogo pôde parar os egípcios durante a noite. Bastava dar a volta. Não, senhor. Aquelas colinas eram muito íngremes para suas charretes. Então o arqueólogo Ron White, verificando as medidas de profundidade no sonar, descobriu uma ponte de terra subaquática exatamente entre a Praia de Nuweiba, no Egito, e o lado saudita. Deus dividiu o mar com um forte vento oriental, expondo a ponte de terra subaquática por onde Moisés e os israelitas passaram em terra seca. Foi assim que 2,3 milhões de pessoas puderam passá-lo. Em Êxodo 14:21-22 diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca.
e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. De acordo com o que é contado na Bíblia, as charretes do faraó tentaram perseguir os egípcios. Estes são os modelos originais das charretes dos egípcios. Em Êxodo 14, versículo 23 diz: "E os egípcios perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos e os carros e os cavaleiros do faraó." No versículo 24 diz: "Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e os tumultuou." No 25 diz: "Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios." No versículo 26 diz: "Então o Senhor disse a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e seus cavaleiros." No versículo 27 diz: "Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo ao encontro do mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar." O versículo 28 complementa: "As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer." Então Ron White decidiu mergulhar e olhar neste local, e adivinhe o que ele descobriu? As rodas das charretes do faraó, que ficaram submersas quando tentaram persegui-los. Os artefatos encontrados incluem rodas, partes de charretes, como também ossadas humanas e de cavalos. Vários foram encontrados tanto na linha costeira saudita como na de Nuweiba também. Desde 1987, Ron White encontrou 3 raios de rodas de charrete dourada. Corais não se desenvolvem no ouro, portanto, sua forma original foi mantida. No entanto, a madeira que estava dentro deste folheado de ouro se desintegrou, deixando-o muito frágil para sua remoção. A esperança de futuras expedições é explorar as águas profundas com câmeras remotas, mini submarinos. A roda de charrete incrustada de coral, filmada na linha costeira saudita, se compara com a desta charrete encontrada no túmulo de Tutankhamon. Roda e eixo de charrete coberto com coral e em pé. Em Êxodo 14:25 diz: "E ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade." Esses são ossos mineralizados. Muitos deles foram encontrados na travessia e testados pelo Departamento de Osteologia da Universidade de Estocolmo. Um deles foi identificado como um fêmur humano, perna direita de um homem de 1,65 m a 1,70 m de estatura. Ele está essencialmente fossificado e totalmente substituído por minerais e corais, portanto não pode ser datado pelo método radiocarbono. No entanto, este espécime era muito antigo. Coluna Memorial de Salomão. Quando Ron White visitou pela primeira vez Nuweiba em 1978, ele encontrou uma coluna estilo fenício encostada na água. Infelizmente, as inscrições tinham sido corroídas pela erosão. Por isso, a importância desta coluna não foi percebida até 1984, quando uma segunda coluna de granito foi encontrada do lado oposto, na costa saudita, idêntica à primeira, exceto pelas inscrições que estavam intactas. Ron White encontrou as 2 colunas colocadas pelo rei Salomão em ambas as praias para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Em letras fenícias, hebreu arcaico, ele contém as palavras Mizraim, que quer dizer Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahweh, indicando que o rei Salomão pôs estas colunas como memorial pelo milagre da travessia do mar.
A Arábia Saudita não admite turistas e talvez temem visitantes não autorizados. As autoridades sauditas então removeram estas colunas e colocaram uma bandeira para assinalar o local onde elas estavam. Eles atravessaram o Mar Vermelho para a Arábia Saudita, onde, de acordo com os arqueólogos, está realmente o sagrado Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Inscrições hebraicas foram encontradas do lado saudita. Muitas outras evidências também puderam ser encontradas, como os restos do bezerro de ouro, colunas e altares. O par de rochas em Horebe, onde a Bíblia diz que Moisés feriu 2 vezes para sair água para o povo. A rocha se fendeu e logo em seguida jorrou água. É difícil dizer, mas a tendência predominante da mídia anti-Deus é não retratar estes verdadeiros fatos de luz e fé. Preferem ser céticos e duvidar da veracidade de tais provas arqueológicas e historicidade das narrações bíblicas, um dos livros de história mais acurados do mundo.